Oiê, bem-vindos com o hífen a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você não está inscrito ainda, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. E por que eu disse bem-vindos com o hífen? Porque a aula de hoje é sobre hífen. Então aproveita, já pega seu caderno, pega a caneta para anotar todas as regras sobre hífen e nunca mais ter dúvida. Eu dividi essa aula em duas partes. Então, primeiro eu vou falar sobre as regras em que se usa o hífen e depois eu vou falar quando você não deve usar o hífen. Vamos à primeira regra. Usa-se hífen após os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Então, sempre que eu tiver um desses prefixos, eu vou utilizar o hífen. Aí eu coloquei alguns exemplos. Ex-marido, sem teto, além-mar, pré-escola, a quem oceano, recém-casado, pós-graduando e pró-ativo. Todas essas palavras, elas são escritas com hífen porque elas começam aí com esses prefixos que eu acabei de falar. Segunda regra de uso de hífen. Entre vogais iguais. Então, se a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal, eu coloco hífen entre essas duas palavras. Como é o caso de anti-inflamatório. Anti termina com i, inflamatório começa com i. Então, para separar essas duas vogais iguais, eu coloco o hífen entre essas duas vogais. Anti-inflamatório. Contra, atacar. E micro-ondas. Por isso micro-ondas é escrito com hífen. Porque micro termina com O e ondas começa com O. Coloca um hífen aí para separar as duas vogais iguais. Duas vogais iguais vão ficar juntas? Não. Elas vão ficar separadas pelo hífen. E se as vogais iguais não ficam juntas, as consoantes iguais também não ficam juntas. Essa é a terceira regra do uso do hífen. Se a primeira palavra ela termina com uma consoante e a segunda palavra começa com a mesma consoante, eu vou separar essas duas palavras aí com hífen, como é o caso de interracial. Inter termina com R, racial começa com R. Coloco o hífen aí no meio dessas duas palavras para essas duas letras iguais não ficarem juntas. Subbibliotecário e super resistente são palavras aí que são grafadas com hífen. Mas atenção, nos demais casos não se usa hífen, como é o caso de hipermercado, supervalorizado e intermunicipal. Por quê? Porque, por exemplo, hipermercado termina com R, mas a segunda palavra começa com M. Então, não são consoantes iguais. Hífen ali só com as consoantes iguais, como interracial. Inter termina com R, racial começa com R. Beleza? Quarta regra de hífen, antes de palavra iniciada por H. Então, se a segunda palavra começa com H, eu preciso colocar hífen, como é o caso de super-homem, anti-higiênico e sobre-humano. E nesses três casos, a segunda palavra começa com H, como é o caso de homem, higiênico e humano. Então, eu preciso colocar o hífen aí para separar essas duas palavras. Super, hífen, homem. Anti, hífen, higiênico. Sobre, hífen, humano. Existe uma exceção, que é a palavra subhumano. Na palavra subhumano, perde-se o H, né? Então o H ele desaparece e fica sem o hífen também, fica escritinho aí subhumano, tudo junto, sem hífen e sem H também. Essa é a exceção desta regra. Vamos à quinta regra para o uso de hífen. Palavras compostas por justaposição que apresentam uma unidade semântica. Como assim palavras compostas por justaposição? Quando eu junto ali duas palavras e não há perda de som de nenhuma dessas palavras, esse é o processo de formação de palavras justaposição, denominado justaposição. Então, eu vou juntar aí duas ou mais palavras, sem a perda de som de nenhuma dessas palavras. E elas apresentam uma
unidade semântica. Como assim? Elas querem dizer uma coisa só. E aí, nesses casos, eu vou juntar essas duas palavras com hífen, como é o caso de segunda-feira, guarda-chuva e arco-íris. São palavras diferentes. Segunda é uma palavra, feira é outra palavra. Mas quando eu junto essas duas palavras, segunda e feira, elas querem dizer uma única coisa, diferente de só segunda, diferente de só feira, elas têm um outro significado. É isso que quer dizer unidade semântica. Então, quando tem palavras compostas por justaposição que apresentam uma unidade semântica, essas duas palavras elas são unidas com hífen. Sexta regra para o uso do hífen em palavras compostas derivadas de topônimos. O que são topônimos, professora? São palavras que expressam os lugares de origem das pessoas. Então, eu coloquei aí 3 exemplos, todos eles bem mineiros, como Belo Horizontino, Sul Mineiro e Pouso Alegrense. Então, Belo Horizontino, quem nasceu em Belo Horizonte, Sul Mineiro, quem nasceu no sul de Minas, e Pouso Alegrense, quem nasceu na cidade de Pouso Alegre. Então, todas essas palavras, que são palavras compostas, derivadas de topônimos, elas são escritas com hífen. Mas é Porto Alegre? Não, é Pouso Alegre, em Minas. Ah, tá. Em Minas. Entendi. Aliás, se tiver alguém de Pouso Alegre assistindo a esse vídeo, comenta aí, né? Que eu sou de Pouso Alegre também. Ou então comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos à 7ª regra para o uso de hífen em palavras compostas que designam espécies animais e botânicas, como é o caso de erva doce, couve-flor, bem-te-vi, pimenta do reino. Todas essas palavras aí de espécies animais e botânicas, elas também são grafadas com hífen. Agora a gente vai entrar nos casos em que não se usa o hífen. Primeiro caso em que não se usa o hífen e é a 8ª regra da nossa aula de hoje. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa com consoante, exceto R e S. RS é uma regra específica sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, então quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com consoante, a gente não usa hífen, como é o caso de autopeça, seminovo e ultramoderno. Vamos pegar lá a palavra autopeça. Auto termina com a vogal O e peça começa com consoante, com a consoante P. Então, nesse caso, terminou com vogal, começou com consoante, eu junto essas duas palavras, não utilizo hífen. Mas atenção, com o prefixo vice sempre se utiliza hífen, como é o caso de vice-presidente, vice-rei e vice-almirante. Vice sempre com hífen. Nos demais casos, terminou com vogal e começou com consoante, sem hífen. Outro caso em que não se usa o hífen entre vogais diferentes. Então, o prefixo, a primeira palavra lá, terminou com uma vogal, a segunda palavra começou com uma vogal diferente, eu junto essas duas palavras, não coloco o hífen. Então, vamos lá. Autoescola, infraestrutura, semi-analfabeto. Vamos pegar a palavra autoescola. Auto termina com o quê? Com O. Escola começa com a vogal E. São duas vogais aí, só que são vogais diferentes. Lembra que quando era a mesma vogal eu separava com hífen? Beleza, agora como eu tenho vogais diferentes, a primeira palavra termina com uma vogal, a segunda palavra começa com outra vogal. Nesse caso, eu deixo essas duas palavras unidas, juntas, sem o hífen. Agora, a próxima regra é a regra do R e do S, quando aparece lá os dois R's e os dois S's, que o pessoal ficou super confuso na última reforma ortográfica. Pensa assim, quando o primeiro elemento, a primeira palavra, terminar com uma vogal e a próxima palavra, o segundo elemento, começar ou com R ou com S, não tem hífen. Vou juntar essas duas palavras e vou duplicar o R ou o S. Olha lá a palavra antissocial. Tenho duas palavras, antissocial. A palavra anti termina com o quê? Com uma vogal, a vogal I.
A segunda palavra começa com a letra S. Então, nesse caso, eu junto essas duas palavras e coloco dois S's. A mesma coisa acontece com o R, de contra-regra. Tenho a palavra contra, terminou com vogal, a vogal A. E a palavra regra começou com a consoante R. Junto essas duas palavras e duplico o R. Só posso duplicar o R ou o S. Não vai duplicar outras letras não, viu, gente? Só R e S. Por isso, antissocial com dois S's, contra-regra com dois R's e mini saia com dois S's também, porque eu tenho mini mais o saia, junto os dois, dobra aí o S. Essa é a regra, então, do R e do S. Precisa terminar, o primeiro elemento terminar em vogal, o segundo elemento começar com R ou S, para aí sim juntar e duplicar o R ou o S. Próxima regra de uso de hífen, quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa em vogal, como é o caso de hiperativo. Olha para a palavra hiperativo. Eu tenho dois elementos aí. Eu tenho o elemento hiper, que termina com a consoante R, e tenho a palavra ativo, que começa com a vogal A. Então, nesse caso, termina com consoante o primeiro elemento, o segundo elemento começa com vogal, eu uno esses dois elementos formando uma única palavra, como é o caso de hiperativo, interestadual. É super interessante, super termina com R, interessante começa com I, consoante, vogal, juntos os dois, e aí fica uma única palavra sem hífen. Outro caso em que eu não utilizo hífen, entre palavras que já perderam a noção de composição. Como assim palavras que perderam a noção de composição? Girassol. Girassol é o nome da flor lá, né? É a justaposição entre duas palavras, gira e sol. Mas a palavra girassol, que dá o nome à flor, ela já perdeu essa noção de composição. Ninguém para pensar, girassol são duas palavras, gira mais sol. Então, girassol é o nome da flor, né? Então, quando essas palavras elas já perderam a noção de composição, da união dessas duas ou mais palavras, nesse caso duas palavras, eu não utilizo hífen para separá-las, porque eu considero que é uma única palavra mesmo, desde sempre. Então, como é o caso de girassol, paraquedas e pontapé. Nesses casos eu escrevo a palavra aí toda juntinha, sem hífen. E por fim, última regra antes das observações finais, que é uma regra em que também não se usa hífen, em compostos que apresentam elementos de ligação. Então eu tenho aí a expressão dia a dia, são duas palavras que são ligadas pela preposição a. Dia a dia, pé de moleque, fim de semana. Eu não utilizo hífen nessas expressões aí, e elas obviamente, né, são escritas separadamente, palavra por palavra, sem hífen. Eu tenho duas exceções. Cor-de-rosa e pé de meia são expressões formadas com elementos de ligação, mas que têm aí a presença do hífen para ligar as palavras. E também as palavras que designam espécies animais e botânicas, sobre as quais eu já falei. Então, mesmo que exista um elemento de ligação entre as palavras, essas palavras, se elas designam espécies animais e botânicas, elas são escritas também com hífen. Bom, agora algumas observações. Com o prefixo sub, usa-se hífen também diante das palavras iniciadas com a letra R, como é o caso de sub-região. Então, sub, mesmo que o segundo elemento comece com R, vai ter o hífen aí, sub-hífen região. Com os prefixos circum e pan, usa-se hífen antes de palavras iniciadas por M, N e vogal, como é o caso de circunnavegação. Então, eu coloco o hífen aí porque a palavra navegação começou com a letra N. Então, eu preciso colocar o hífen. Então, se começar com vogal e com M, também preciso colocar o hífen. E pan-americano. A gente fala pan-americano. Pan-americano também é grafado aí com hífen, porque a palavra americano começa com vogal.
O prefixo co aglutina-se com o segundo elemento. Então, co vai sempre ficar junto, ser escrito sem hífen, como é o caso de coadjuvante, coordenador. Eu junto o co com a palavra seguinte sempre. Então, essa foi a aula que vocês tanto pediram, a aula sobre hífen. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, deixa nos comentários se você tem problemas com hífen, se pra você as regras são tranquilas. Conta aí pra gente o que você acha. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @portuguescomletícia. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!